pessoas a ideia de ser mais que mais uma posição, né? É como os gregos, né? Os gregos no Areópago diziam assim: que nova doutrina é essa que trazes? Perguntaram para Paulo, né? Que nova doutrina é essa que está chegando aos nossos ouvidos? Então vamos ouvir. Aí ouviram, porque era parte da cultura grega, né? Educação grega, de ouvir mesmo, né? Observar, estudar. Então aquela atenção, existe uma atenção muito grande, mas não tem nada a ver com a mudança do coração. Tem uma atenção pelo fator da cultura, né? O fator do intelecto, do academicismo, né? Da pessoa conhecer para poder falar em algum momento, em algum lugar: eu já sei disso, essa posição é isso, aquilo, mas não está acontecendo nada na vida da pessoa, ele simplesmente sabe. E aí a gente tem visto na Escritura o fator de Deus quando ele fala: eu quero que vocês entendam que eu sou. Eu sou. Quer dizer, eu sou é algo que você é, e não só que você sabe. Não é, a Bíblia não diz, a questão principal não é o eu sei, é o eu sou, né? Então nós estamos caminhando nessa estrutura da palavra, nessa profundidade, né, irmãos? E querendo muito que o pessoal perceba também isso, né? A dimensão. Tenho muitos amigos, pastores e alunos e colegas por aí, que a gente conversa algumas vezes durante a semana, e as perguntas são assim, querendo entender isso, né, e ver, mas eu falo: olha, Deus está tocando no coração, não somente no meu, mas da sua eclesia, né, do seu povo. E ele tem conduzido não um pastor, ele tem conduzido uma eclesia, né? Então isso é uma coisa bendita demais, porque é o corpo dele que está junto e indo para o céu, né? Indo na direção do céu. Quer dizer, o que Cristo quer fazer conosco como sua eclesia? Ele quer que ela seja sua eclesia, assim, dessa forma, né? Na forma que a palavra de Deus apresenta ser uma eclesia, né? E então esse é um dos pontos assim que a gente tem a estar passando para o pessoal. Mas a gente vive numa época, irmãos, que ela luta muito para tirar as coordenadas das pessoas, né? E eu fico imaginando, por exemplo, se algum dia a gente fosse construir estradas e que não tivesse aquelas luzinhas na estrada, aquelas refletores, não tivesse aquelas tintas amarelas. Eu acho que todo mundo já passou isso aqui no Brasil. Placas, nada. Quer dizer, algumas viagens que a gente fez já, em que as estradas não tinham luz nenhuma, iluminação, nada, placa, nada, e chuva ainda. Assustador, é uma coisa. Você fica assim. Uma vez nós pegamos uma viagem dessa, né, tava Nancy, eu, o Dré e a Pri, dormindo atrás. A gente pensou que não ia chegar uma chuvarada e uma luta terrível. Ainda bem que tinha um caminhão que passou a gente foi seguindo ele. E a gente via quando ele ia naquelas baixadas, e ele entrava numa poça imensa que tinha lá e jogava aquela água, e a gente ia atrás e passava junto. Se não fosse isso, a gente ficava, né? E nós fomos quilômetros, até o caminhoneiro ficou com medo da gente. Achando que a gente, né? A gente estava seguindo passa ele. O caminhão nunca, mas ele não tinha problema. E não tinha sinalização, era uma escuridão, o farol do carro, mesmo que iluminasse, mas a gente não via as referências na beira da estrada assim, né? Você não sabia onde terminava o asfalto, onde que era o acostamento, se é que tinha ou não tinha, onde tinha poça. E isso foi... E eu fiquei pensando isso, que dentro dos dias que a gente vive, a maneira das pessoas estarem se portando, elas estão tirando todas as coordenadas, todas as referências. É uma sociedade
que faz questão de, vamos dizer assim, fundamentalmente não ter fundamento. Ela não quer ter fundamento, ela não quer ter parâmetros em nada, né? Moral, ético, espiritual, nessas áreas principalmente, né? Fisicamente falando, é impossível viver assim. É impossível. Mas naquilo que tange a parte ética, moral, espiritual, talvez até filosófica, né? Na área do pensamento e tudo mais assim, aí as pessoas dizem, não, pode ser qualquer coisa. Tudo está bom. Tudo está certo. Isso daí a pessoa imagina que consegue criar uma ideia assim, fundamentar um novo fundamento em que todos os tipos de pensamentos estão certos, porque fisicamente não afeta ele naquele momento específico. Naquele momento específico não afeta. É claro que vai afetar. Imagina uma condução de vida em que você, eticamente, você não se importa com o que você pode ou não pode, né? Você pode viver num bordel, quanto você pode viver num lugar espiritual, você pode beber até cair, como diz o poeta antigo, né? Quanto você pode ir para um lugar de pessoas que não bebem nada e conviver tudo assim numa boa. Quer dizer, não vai dar problema para ti nenhum. A pessoa imagina que pode fazer qualquer coisa. Daqui a pouco ele pega uma doença, daqui a pouco o corpo dele começa a sentir, mas é claro que vai levar algum tempo, alguns anos. E aquilo enganou aquele novo fundamento sem referências, não é? E quando vai tentar voltar, às vezes não consegue mais, né? Então, irmãos, é uma luta, né? Nós vivemos assim numa época de alteração dos fundamentos, bastante intensa, né? E isso que a gente estava pensando outro dia sobre essa questão, assim, quando você já não tem mais fundamento algum, né? Oi. Olá. Olá, Esther. Pedro! Boa noite. Boa noite. Tá frio? Graças a Deus. Mais quentinho, né? Foi para da porta? Se chegar a gente com criança, eu saio. Então, amados, a gente vai caminhando na palavra. E os irmãos, né? Deixa eu só dar uma baixadinha aqui assim. Também que estão em todos os lugares. Ô irmão, boa noite. Boa noite. Então, né, amados, a nossa caminhada vai indo assim, no caminho. Nós vamos caminhando no caminho do Senhor, né? Ele mesmo disse, eu sou o caminho. Então, não dá para a gente, não foi dada a nós assim, a possibilidade de gerar um caminho paralelo, né? Ou algo assim parecido. Esse deve ser o nosso alvo. Amém, amém. Isso é o coração cheio de Cristo, em amor a Cristo. Isso é extremamente fundamental, né? Fundamental. Assim. Verdade, cara. Uma vez Paulo, ele falou sobre essas coisas em 1 Coríntios, né? Ali em 1 Coríntios, no capítulo 2, capítulo 3, 1 Coríntios 3, o Paulo, ele está falando sobre o fundamento, né? Essas coisas de
Deus. Quando Deus fez o universo, Ele fez tudo extremamente com diretrizes, né, com fundamentos. As coisas todas obedecem a uma engenharia da criação, a uma engenharia de Deus. Todas as coisas. Outro dia, nós pensamos juntos aqui, que quando João ele estava vendo o céu, logo depois que Jesus falou com ele em Apocalipse, né, sobre as igrejas que estavam se desviando. Vocês sabem isso? Apocalipse 3, né, e 2. Então, depois que Jesus falou sobre o estado das suas eclesias, que estavam já ficando distantes da palavra, aí ele é levado a ver o céu. E a primeira coisa que ele vê em Apocalipse 4 é o Criador sendo adorado como Criador, né? Lá em Apocalipse 4 fala que aquele que estava sentado sobre o trono, ele está sendo aclamado, adorado, louvado como Criador, porque ele criou todas as coisas. Então, a primeira coisa que Deus se apresenta à humanidade é Ele Criador. E todas as coisas, então, elas têm algo a mostrar dessa exatidão, desses fundamentos, desses princípios, né, desse próprio Criador. Tudo está dentro de uma engenharia. Tudo é muito bem feito. Tudo obedece a um projeto, uma arquitetura. Não é tudo assim aleatório, né? Claro, para nosso coração, a gente vê isso, realmente, a gente já está acostumado a olhar para tudo isso e falar, realmente o Senhor criou todas as coisas. Que coisa preciosa a criação, né? Mas todas as coisas da criação, elas trazem elementos em profundidade matemática. Por que isso? Porque Deus está tentando mostrar que as coisas obedecem a parâmetros, a engenharia, a cálculos, a exatidão, a referências. Elas não podem ser tiradas. Você não pode alterar o curso das coisas. Tudo é matemática. Então a matemática era, no início dos grandes pensamentos humanos, a matemática era resultado da filosofia, né? Os grandes filósofos eram por natureza matemáticos. E ainda são. Quem de fato é um grande filósofo, é um grande matemático. Mas a matemática, principalmente, ela traz a competência de mostrar os limites. O ensino do primário da criação é que todas as coisas têm limites. E não podem ser quebrados os limites, sob pena de que a gente vai se ferir, né? É bem isso. Os limites são naturalmente necessários. E todas as coisas, na verdade, pelos limites se juntam, né? Está com frio? Agora está começando a esfriar. Então, queridos, a percepção humana da matemática, da filosofia, da teologia, todas essas ciências juntas, contidas na criação, foi perdido, claro. O ser humano não consegue mais ver isso. Ele até questiona isso, né? Mas não precisaria ser assim. Perdeu essa capacidade de olhar para as coisas e ver a exatidão matemática da palavra nas coisas. Então, isso daria vamos dizer assim, uma bênção ao coração humano, quando ele observa, isento de uma outra proposta, que deveria ser assim, sem o pecado, né? Então, quando a gente é tirado o pecado de nós, a gente volta a refletir assim. A gente volta a perceber que todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dele e para Ele. Então, essa exatidão, a gente aprende a observar cada coisa sob o parâmetro de Deus, de Cristo, né, irmãos? Isso é extremamente importante, que a gente, como um pensador de Deus,
gente que pensa a partir de Deus, a gente tem uma referência mundial, historicamente e eternamente. A referência é Deus. Tudo eu comparo com Cristo. Tudo a gente compara com Cristo. Eu comparo as falas que eu ouço, os irmãos vão comparar as falas, vão comparar o que veem, o que leem, né? Tudo a gente compara com Cristo. Ele é o fundamento de todas as coisas, né? E todas as coisas apresentam isso, que elas estão dentro de parâmetros e fundamentos. Então Deus é aclamado em Apocalipse 4 como Criador. A primeira coisa que ele é aclamado é como Criador. Isso é precioso, né? Porque traz essa primeira lição para a humanidade. Traz essa primeira lição, né? E Gênesis começa assim, né? Olha só como começa Gênesis. Ele não começa falando do Salvador em Gênesis. Ele começa falando o que em Gênesis? Criação. No princípio criou Deus. Nota, os irmãos, que hoje, no século XXI, uma das matérias mais abaladas e atacadas é exatamente as coisas todas terem sido criadas por Deus. Hoje, o foco que se coloca sobre o universo é que o universo não tem um Criador. Não é isso? É bem fácil, é só entrar numa escola e ver e ouvir o que dizem lá. O universo foi fruto de algo, assim, a imaginação chega a ser mais absurda, se a gente puder usar essa palavra. A imaginação é mais absurda do que a teoria, vamos chamar a teoria também, da criação. Porque a imaginação diz que tudo veio de uma explosão. Isso é absurdo demais. É mais absurdo do que a ideia da criação, né? A criação diz, não, alguém criou. Puxa, isso é lógico. Isso é bem lógico, né? É claro que a mente humana ela esbarra nessa questão do alguém. Porque se não fosse a questão desse alguém, a mente naturalmente aceitaria isso como autoria. Porque tudo tem um autor, tem até o que se chama de direitos autorais. Ninguém acha estranho o direito autoral. O livro surgiu porque ele explodiu. Uf, aí apareceu um livro. Não precisa pagar nada para quem está escrito lá o nome dele. Isso é uma ficção. Não existe o nome daquele autor lá. Ele é só uma ficção. Ele apareceu assim. Puf. Ninguém acredita nisso, porque é absurdo, né? Mas o absurdo passa a ser crido, porque esbarra na aversão que a alma humana tem do Deus, por Deus. Ele tem medo de Deus, ele foge de Deus, ele prefere criar 1 milhão de deuses que não existem, e aí aceita, do que aceitar o eterno Deus, o Criador do universo. Né? Então, amados, a gente está caminhando numa época, exatamente no século XXI, que ela vai direto e religiosamente contra Deus. Isso é que é religião mesmo, né? Tem que ter uma grande, grande fé em algo que é absurdo, né? Para ir contra a ideia do autor, que é a ideia natural. Não precisa nem ter fé para isso, vamos dizer assim. É a coisa mais natural que tem. Se você falar que esse livro aqui tem um autor, é uma coisa óbvia, não precisa nem ter fé. Então o Criador, como Criador, ele se apresenta como um fundamento que não pode ser tirado. E ele é adorado por isso. É só ele que poderia ter feito tudo isso. Um dos maiores cientistas do mundo, que se diz hoje agnóstico, né? Ele já se consertou nessa frase, que antes ele dizia-se ateu, o Dawkins. Ele diz, olha, eu não posso me afirmar ateu, porque senão eu teria que ser um Deus. Porque eu também não posso dizer que Deus não existe, porque eu não sei. Então aí caiu certinho, encaixou na ideia agnóstica. Né? Agnóstico, quer dizer, não sei. Então ele está afirmando que ele é um que não sabe. Então como é que ele pode afirmar? É uma contradição. O agnosticismo é uma contradição, né? Mas ele continua dizendo que não sabe.
Eu sou um agnóstico. Ele diz, eu sou um agnóstico. As pessoas dizendo que são agnósticos é uma loucura quase. Né? Porque, é claro, você não sabe como você afirma. Né? Então, não creio, porque eu não sei. Então, é tolice. Né? De fato, o saber não é o que conduz a gente a crer. Não é o saber. É o que Deus faz em nós, que é mais que o saber. Né? Mas ele disse outro dia o seguinte, que esse universo aí, ele surgiu, olha só a ideia do Dawkins. Isso foi 2 semanas que eu li o que ele disse. Está aí escrito. Ele diz assim, o momento do Big Bang, segundo Dawkins, é o seguinte, é de bilionésimo de segundo. Bilionésimo de segundo. Sabe lá o que é isso, gente? Não tem nem como medir um negócio desse. Ele falou assim, ó, de repente não era nada e de repente, puf, foi tudo. Mas ele está descrevendo quase a criação. Ele só está dizendo que não tem autor. Então é uma coisa insana totalmente. Mas ele não duvida praticamente desse ato. Ele está afirmando, e a ciência hoje que apoia a ideia do Big Bang, ela acredita nisso. Só ela tirou o autor, ficou uma coisa totalmente monstruosa. Né? É fantasmagórico. Né? Você vê um negócio surgindo do fogão, um arroz ficando pronto e não tem quem fez. Né? Você fala assim, esse negócio é meio esquisito. Né? Um frango assado, né, que está lá, ou um bolo, e você fala assim, peraí, como é que é isso? Né? Alguém foi lá e preparou, fez o tempero. Não existe isso. Foi rapidamente surgiu aquilo e a gente come. Né? Então é um negócio assim, muito estranho essa coisa. Então, o coração humano precisa saber que as coisas têm exatidão, têm cuidado, tem uma engenharia, tem uma arquitetura, tem um autor. Sabendo isso, ele apresenta a si mesmo como Salvador. Então, João começa assim também. Né? João não começa falando assim, olha, o Salvador Jesus, quem nele crê vai ter a vida eterna. Não começa assim. João começa, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Olha que maravilha! É a exatidão, é a matemática, é a filosofia real e verdadeira, é a teologia de Deus sendo apresentada, os parâmetros em tudo que existe, né, e que a gente não pode alterar, não tem como alterar. Aí finalmente em João 1 ele diz assim, ele veio para o seu povo, mas o seu povo não quis. Mas todos que o quiseram receber, Deus mesmo deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então é um Salvador em Cristo. E estes não nasceram pela vontade da carne, de um papai, de uma mamãe. Estes não nasceram do homem e da mulher. Estes nasceram de Deus. Olha só. Então Deus agora é apresentado como Salvador da humanidade, aquele que faz filhos, que gera filhos no poder também dele, na pessoa de Cristo. Isso é impressionante, né? Isso é maravilhoso, é um ato de amor. Né? Um ato de amor, que deveria ser um ato de amor gerar um filho. Deveria ser, né? Um ato de amor. Como a humanidade está vivendo hoje a ideia de geração de filhos quase como coisas, quase como acidentes, quase como indesejáveis, a geração dos abandonados e dos que não têm valor. É claro, isso é terrível, isso é muito triste, isso é muito dolorido para a humanidade mesmo, né? Então, ela não imagina como poderia ser gerar filhos com amor. Não tem imaginação. A humanidade perdeu, mais uma coisa que rebaixou a humanidade lá naqueles patamares de quase bicho, né? Quase coisa, é uma coisificação, né? Da humanidade, um negócio assim absurdo. Mas nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor, tirados dessa desgraça, né?
a desgraça daquilo que já se perdeu. Aí Deus vai lá e alcança aquele coração e diz assim: não, meu filho, vem cá, eu vou te transformar. A tua vida precisa ser transformada e você vai ser alcançado pelo poder de Deus. Então ele pega aquela pessoa e aquela pessoa então é tocada pela palavra. Só Deus pode fazer isso. E aquela pessoa é tocada pelo Senhor mesmo, e ele é alcançado, e ele então recebe a nova vida que só Deus pode dar, né? Ele acontecendo isso com uma pessoa, ele faz parte agora da família de Deus, né, irmãos? Da família. Então isso aqui em Coríntios, então, antes de Coríntios de novo, em Apocalipse 5, aí ele é adorado. João vê o Deus eterno sendo adorado como Salvador. Então, as duas primeiras cenas que João viu no céu, a escatologia, né, que Jesus mostrou a João, aquilo que nós veremos, aquilo que nós está sendo apresentado a nós, para que desde já a gente se alegre em nossa caminhada, por saber que não estamos errados, por saber que estamos certos. O Senhor disse: João, olhe. E João viu o Senhor sendo adorado como Salvador. E ele diz assim: porque diante do trono do Senhor, do Cordeiro de Deus, haviam pessoas de todas as línguas, e povos e nações. E todos o adoravam, porque ele é o Salvador. Ele é aquele que salvou todas essas pessoas. Então o Senhor não é o Deus de Israel. Ele é o Deus de todas as línguas e tribos e povos e nações. E ele alcança gente de todos os lugares, né? Então, essa foi a cena que Deus cuidadosamente mostrou sobre ele mesmo a João. E isso, Paulo, em 1 Coríntios 3, ele descreve aqui, no versículo 10, 11, 12, 13, 14... e 15, e 16, e 17. Olha só. 1 Coríntios 3, de 10 a 17, tem uma passagem extremamente importante. Porque ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada. Então, isso que ele está fazendo é porque Deus deu a ele, não foi ele que inventou, né? Ele, Paulo, lançou o fundamento como prudente construtor. Então, há um fundamento para que a obra de Deus ela aconteça, para que aquilo que Deus tem para fazer, vem de Deus. Então, Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento. Então, o fundamento vem de Deus. Está vendo aqui? Vem de Deus, não tem dificuldade de ver, né? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Agora, ele adverte aqui, ó, outra pessoa vai edificar. A gente vai edificar sobre o fundamento. Mas, cada um, isto é, cada um de nós, cada cristão, veja bem como vai edificar, né? Cuide para que o edifício que você for fazer sobre o fundamento seja também igual o fundamento. Não pode mudar. Entende bem isso? Não pode mudar. A gente precisa manter o mesmo teor, a mesma matéria, as mesmas estruturas do fundamento. Não pode mudar. Por isso que ele fala no 11, olha, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Então, tanto o fundamento quanto quem edifica tem que ser a mesma coisa. Não se pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, qual é Jesus Cristo. Então, o parâmetro de Deus na construção do universo foi Cristo, e o parâmetro de Deus na construção das nossas vidas é Cristo também. Não pode ser outra coisa, nada, né? Então, agora, ele usa uma alternativa no versículo 12 para descrever as pessoas que usaram outros fundamentos. Então, algumas pessoas, por diversos fatores, preferiram
construir fundamentos estranhos. É claro que tem fundamentos, outros fundamentos que foram bem bonitos. Porque ele fala que tem alguns que preferiram construir um fundamento de ouro. Olha que beleza. Claro, tem alguém que tem muito dinheiro, muita condição intelectual, muita condição humana. Ele vai lá, ele faz um outro fundamento. Só que esse outro fundamento não é Cristo, é ouro. É ouro. Está errado, mas ele vai levando, porque ouro vale muito nesse mundo. E vai mesmo, e vai indo embora, né? E vai para frente. Agora, tem gente que já não tem tanto ouro assim. Ele tem uma prata, por exemplo. Ele faz um outro fundamento, só que de prata, né? Outro, por exemplo, lança um fundamento de pedras preciosas, né? Outro fundamento de madeira, feno, palha. Todos esses fundamentos estão errados. Todos eles estão errados, né? Nós não podemos mudar o fundamento. O fundamento único é Cristo. Tanto é que ele usa a palavra aqui, olha. Sobre ele, se alguém edifica sobre ele ouro, não dá, não pode. Cuidado. Não pode ser ouro, não pode ser prata, não pode ser pedras preciosas, madeira, feno, palha, nada. A obra de cada um será manifesta naquele dia, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Então, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Isto é, se foi exatamente de acordo, se foi em Cristo, ela fica. Mas se não foi em Cristo, né, se não foi em Cristo, diz aqui no 15, a obra vai se queimar. Haverá dano, claro, haverá dano para quem fez algo. Então, notem, irmãos, que a palavra sofrerá ele dano, ela é uma advertência. É uma advertência para o povo de Deus não achar que pode fazer algo diferente de Cristo. Né? Não pode fazer algo diferente de Cristo. Há um dano naquilo que é errado. Aquilo que é errado, há um dano. Dá para perceber na palavra dano? Dano é dano. Quer dizer, se você for fazer algo errado, vai estar contida naquele modo errado o dano. Né? Se você fizer um arroz e o arroz queimar, o arroz queimado é um dano. Né? Se não crescer o bolo, se ele ficar igual a uma pedra, ali tem um dano. Se você for comer, vai fazer mal. Né? Então, exemplos assim, simples. Né? O carro, qualquer coisa que for feita, eles chamam direto para fazer recall de carros zeros, aí, carros novos. Olha, estão trazendo, precisa vir carro tal para cá, daqui até ali, vem trocar peça, não sei onde, que pode acontecer um problema. Não pode mudar a base, o fundamento daquilo, senão vai dar um dano. Né? Então, ele diz assim, ó, no versículo 15. É claro que quanto à salvação da pessoa, isso não está envolvida, a salvação. Porque a salvação é impossível ser perdida. Os danos que alguém em Cristo possa sofrer por ter feito a vida fora do fundamento de Cristo, tem dano, mas não afeta a salvação. Né? Diz aqui que o mesmo, no entanto, será salvo através do fogo. Quer dizer, vai ter... Oi, Pedro. Vem aqui, Pedro. Vem. Pode vir aqui, ó. Você pode vir aqui. Vem, Pedro. Né, Pedro? É. Então, queridos irmãos, Deus está cuidando tanto de falar para nós. Assim, no versículo 16, ele diz assim, olha, vocês sabem isso, ele diz aqui, vocês sabem, todos vós sois, aqui é o plural, é plural, quer dizer, vós, quer dizer, todos nós juntos, nós somos o santuário de Deus, né? Nós somos o santuário do Senhor, né? Então, vós sois o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em nós como um corpo, todos nós, família do Senhor.
Ele formou a gente como o seu povo, a sua eclesia, né? Seus filhos, né? O seu povo santo. E então ele diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado ou santo. A palavra aqui sagrada é a mesma palavra que está definindo Deus em Isaías. Isaías usa aquela palavra para Deus assim: santo, santo, santo. Lembra? É o Senhor. Essa palavra hebraica é sinônima dessa palavra grega aqui. É a mesma. Então, o povo saiu de Deus. Irmãos, isso é muito precioso para nós. O povo de Deus só é povo de Deus porque é santo, porque saiu do santo. Saiu de Deus. Quem foi santificado em Cristo saiu do próprio Deus. Então, esse povo é santo. Não poderia edificar nada fora do próprio Deus. Não poderia, né? Não deveria mesmo, nem fazer assim, né? Então, assim, a palavra de Deus é uma orientação matemática quase. É uma ordem, não pode ser mudada. Deus está dizendo: a minha palavra não é por ser matemática, mas é porque ela conduz a vida, né? A vida de Deus que Ele tem para nós. E no versículo 18, aí, 18, estão vendo aí o 18 e o 19? Ele diz, para ajudar a gente, Deus está dizendo assim, ó: ninguém se engane a si mesmo. Está vendo? Cuidado, porque o problema da palavra de Deus não é a palavra de Deus, é o coração humano, né? A palavra de Deus é certa, ela é perfeita, é boa, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ela é perfeita, ela não muda. Jesus disse que vai passar o céu e a terra, mas a palavra dele não passa. Então essa palavra é perfeita. Agora o coração humano não. O problema humano é que começa dentro dele a mudar a palavra de Deus, no engano que ele mesmo se impõe a si mesmo. É o que a gente estava comentando agora há pouco aqui, né, sobre a gente como eclesia do Senhor, irmãos. Aí os chamados de Deus não poderiam mudar isso, e eles mudaram isso, né? Nós, os cristãos em geral no mundo, quando eles foram passando os tempos lá, então, como já falamos uma vez aqui, o grande, vamos dizer assim, o grande momento que representou talvez a maior inclinação da Igreja de Cristo para o erro, entrar direto na lama, assim, foi no ano 313, com aquela ideia do Constantino, que muitos cristãos achavam que era o Messias. Não era o Messias. Ele era o imperador de Roma. Mas a cabeça da gente sofrida, quando o povo está muito sofrido, muito abatido, muito abalado, pode aparecer qualquer um com uma promessa de não mais matar, não mais roubar, não mais destruir. Aí o pessoal endeusa, como endeusaram Constantino. E os cristãos olharam para aquilo que estava acontecendo e falaram, como o povo de Israel, irmãos, não é estranho isso. O povo de Israel muitas vezes errou. Muitas vezes ele errou. Paulo, na sua agonia de tentar advertir os cristãos para não cair no mesmo erro do povo de Israel, em 1 Coríntios 10 ele fala isso. 1 Coríntios 10. Olha só, nessa mesma linha de pensamento, né, Paulo chama a atenção daqueles irmãos que moram na cidade de Corinto e diz a eles o seguinte, assim, ó, no versículo 1, 1 Coríntios 10, 1, ele diz assim: ora, irmãos, eu não quero que sejam ignorantes,
eu não quero que ignoreis que nossos pais, quer dizer, os de Israel, os hebreus, estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos comeram de um só manjar espiritual, quer dizer, foi uma bênção sobre todos eles. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Quem que estava conduzindo esse povo? Cristo, né? É o fundamento. Então, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, agora, tudo isso que aconteceu com eles foi terrível, irmãos. Foi terrível. Não temos alegria alguma de ver isso, nem Deus, muito menos. Mas eles fizeram isso. Agora, isso acabou sendo escrito, ficou registrado. O erro deles ficou registrado. Ficou registrado para quê? Olha o 6. O 6 diz que essas coisas se tornaram exemplos para quem? Para nós. Nós. A fim, com um propósito único, né? Com o fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. E aí ele vai compartilhando mais e mais dessas situações, mas a igreja, irmãos, o povo de Deus, a eclesia do Senhor, nós estamos caminhando também num processo que pode acontecer isso, pode acontecer desvio do fundamento, né? Então nós somos chamados, nós estamos sendo chamados a ter um cuidado na caminhada, né? A ter um cuidado na caminhada da gente, né? No nosso modo de continuidade, para que no meio da bênção, no meio de tudo aquilo que o Senhor Jesus está cuidando de nós, na maneira que nós somos. Agora, então o pessoal, a partir do ano 313, começou a valorizar os valores do Império Romano. Então eles tinham seus deuses, e os seus deuses tinham seus templos. Já falamos isso várias vezes, os irmãos sabem isso, né? E os cristãos também construíram a primeira catedral no ano 314. Não demorou um ano. Já fizeram a primeira catedral, né? Então, amados, a coisa assim é lamentável. E aí depois começou a surgir, igual os templos dos deuses romanos, os templos igualzinho os templos cristãos. Sendo que nunca houve templo cristão no primeiro século. Não existe nenhum, né? Não existe. Porque o santuário de Deus que sois vós. Então, nós, mais do que ninguém, deveríamos ser o exemplo primordial e primeiro e único e sempre de que se Deus tem um templo, o templo somos nós, né? Aí tem pessoas que dizem assim, às vezes para mim assim: mas pastor Heber, quando aquele lugar ficar pequeno, tiver umas 1000 pessoas lá, o raciocínio vem do século 21 para o século 1, sem nenhum tipo de critério, irmãos. Quando a gente faz uma viagem do século 21 para o século 1, nós temos que ter um cuidado, né? Um cuidado de andar na via escatológica ao contrário, né? De ver o caminho que começou e como começou, para que a gente não mude ele. Nunca Jesus se preocupou com isso, de quando tivesse 1000. Quando tinha 5000, sabe onde Jesus estava? Para dar pãozinho para a turma? Ele tinha um lugar, né? Quando tinha 5000. Quando tinha 10.000 também. Aí, como estava muita gente, ele falou assim: olha, gente, eu não vou mais multiplicar pão algum. Aí sabe quantos ficaram? 40. Dos 10.000 ficaram 40 e já cabia numa casa, né, irmãos? Ele resolveu o problema rapidinho, né, irmãos? E aí foi assim. Aí Pedro levantou e disse: Senhor, para que iremos nós? Só tu tens palavras
de vida eterna. E a eclesia do Senhor, esse chamado, essa palavra que faz a gente lembrar a comunhão, ou o que é a comunhão, que chama koinonia, no grego, né? Koinonia é a comunhão que existe eternamente entre nós. É uma comunhão eterna, ela não depende de lugar. Jesus disse para a mulher samaritana, né? Lembra que ela perguntou para ele, onde a gente tem que estar adorando? É Samaria ou em Jerusalém? Aí Jesus disse, olha, com aquele amor que só Jesus tem mesmo, aquela verdade que só Jesus tem, e que Paulo falou a verdade sendo dita em amor, ele disse, olha, Deus é Espírito, e Ele busca quem o adore assim. E há de chegar o dia, e é agora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, e não é nem em Samaria, nem em Jerusalém. É impressionante, Jesus, o Deus eterno e Criador, Ele está dizendo, tira da tua cabeça Samaria, tira da tua cabeça Jerusalém, como centro geográfico de adoração ao Criador. Tira! Mas o pessoal não tira, né, irmãos? Até hoje eles chamam aquele lugar de Terra Santa. Terra Santa, na Bíblia, é a Nova Jerusalém que está no céu. Essa é a Terra Santa. E os cristãos, ao invés, mundialmente falando, né, ao invés de ficar olhando e aguardando o Senhor com a Terra Santa que está vindo do céu, ele fica fazendo turismo para Jerusalém. Né, irmãos? É um absurdo. Outro dia eu estava lá na casa do Vinícius e tinha um pessoal que tinha ido para lá. E eles falaram assim, pastor, ensina, vamos conversar sobre os lugares que nós passamos. Tá, vamos. O senhor já foi lá? Não, nem quero. Porque eu estou aguardando uma nova terra, um novo céu. Ainda que eu não tenho condições de ir lá. Mas mesmo assim, eu não ia, né, irmãos? Mas a questão é muito maior, muito mais ampla. Aí eles me trouxeram um galinho da oliveira em que Jesus está lá perto dela. Está guardado aí. Né, irmãos? Mas, irmãos, aquele povo estava passando por aquele rio, um rio ali. Aí tinha uns pessoal vendendo, até porção de terra vendiam, né? E alguém foi lá do barco, porque é assim, o barco vai indo e ninguém para, o barco não para, mas o pessoal corre atrás do barco. Aí a pessoa deu uma coisa para aquele turista, e aquele turista ingenuamente deu uma nota de $100 e ele teria que voltar $90. E aquela pessoa pegou a nota e sumiu para o deserto. Né, irmãos? Sumiu para o deserto, irmãos. Nunca mais ele viu o troco de $90 dele. E é assim. Aí eles vão para aqueles lugares que é chamado de Monte Sinai, que não é lá, que nunca foi lá, mas o pessoal acredita que foi lá. Aí lá eles apresentam o bezerro de ouro que o Arão construiu, irmãos. Não é aquele bezerro, mas o pessoal acredita, tira foto, fica tudo lá em frente ao bezerro. Paga, né, claro. Cada foto você paga $5 para tirar aquela foto. Aí o povo todo tirando foto, o ônibus inteiro tirando foto. Pensou, irmãos? Uma loucura aquilo ali. Aí briga de padre com pastor para fazer a missa ou o culto lá debaixo de uma árvore, onde Jesus passou. Aí fica aquela briga, tem que pedir autorização para não sei quem, e não sei quem, chega os dois ao mesmo tempo, é overbook de culto e de missa. Fica tudo junto na mesma hora. E, irmãos, quem puder mais, chora menos. Se o padre for aquele padrão de 2 metros de altura, parece um armário, e o pastor for aquele minrado, coitado do pastor, tchau mesmo. E como normalmente acontece, às vezes é o contrário, às vezes o pastor que é forte, o padre pequeno, aí vai a turma dos crentes e eles começam a louvar, Senhor, obrigado, porque o Senhor permitiu que a gente fizesse o culto aqui debaixo dessa árvore. Mas é um absurdo, sabe, umas coisas pior que nos dias de Jesus, quando ele entrou naquele templo e viu aquela mercadoria absurda acontecendo, né? É evidente que Jesus nem está mais preocupado com aquilo ali, que não tem mais nada a ver com Cristo, não tem mais nada a ver com Deus, a não ser o que tem a ver o mundo. O mundo tem a ver. O mundo, juntamente com o mundo, estão incluídos aquelas pessoas lá naqueles lugares também da terra, né? A misericórdia de Deus está assim. Mas Paulo está tentando chamar a atenção aqui a facilidade com que o coração humano altera essas coisas, né?
ele se engana a si mesmo. Né? E os cristãos fizeram isso, mas as advertências estão aí, para que a gente não perca o fundamento, né, amados? Esse povo de Deus, que nós somos ele, nós, o povo de Deus, chamado de eclesia, né? A eclesia do Senhor. Olha lá o gato querendo entrar. Entrou. Falar nisso, irmãos, logo vai passar o filme Noé. É um filme interessante, vai começar no Brasil em 3 de abril. Ele, evidentemente, tem criações fictícias ali, mas pode ser usado o tema para lembrar muita gente nas conversas sobre essa questão. Vale a pena assistir, é um filme bem feito, né? E tem um caráter bíblico nele. A gente podia combinar para todo mundo vir junto, né? Podia combinar, seria uma ideia ótima, uma ideia ótima. E qual dia que é mais barato? Né? É verdade. Vamos pensar, irmãos, vale a pena A gente mesmo. pode convidar os amigos para ir, né? Também. Sim, levantar uma ideia. E Jesus ainda pegou a época e a pessoa de Noé e afirmou a veracidade de Noé. O maior corroborador da verdade de Noé e do dilúvio foi Cristo. Né? Ele disse, assim como foi nos dias de Noé, exatamente como foi, assim será a minha vinda. O meu dia será assim. Né? Então, ele tem assim uma mensagem escatológica profunda, que liga Noé até a vinda de Cristo. E a gente está passando pelo meio disso e indo para essa direção. Então podemos pensar num dia. Vamos pensar. A gente pode imaginar, quem souber aí um dia barato lá no cinema. Está passando, né? Dia 3. Dia 3. Eu estive lá no Rio essa semana, na Coinonia do Drec, ele está lá até vendo, ele com a Letícia, mas acho que foi a última, porque eles devem mudar dia 25. 25, terça, para São Paulo. Vamos continuar orando por eles, né? Mas estava sendo a pré-estreia do Noé. E estava lá o Noé. Estava lá o Noé, lá no Rio. E estava aquele auê no Noé. Né? Mas vamos ver, às vezes o povo está precisando mesmo de uma mensagem a partir de nós, né, irmãos? E que a gente continue entendendo que somos a koinos de Deus. A koinos, que é família. A palavra koinos é família. Então, koinos gera koinonia, que é uma familionomia, uma familiação. A gente se torna familiados. E isso é algo que acontece ao longo do percurso como um aviso escatológico. É como Deus juntando os seus, formando uma koinos, preparando para o dia do Senhor, né, que virá. Então essa família caminha de uma forma escatológica. Ela traz em si mesma uma mensagem do dia do Senhor. Como Noé trazia uma mensagem do dia do Senhor, assim a koinos de Deus, que não tem nenhuma referência na terra. As pessoas vão ser tocadas pelo Espírito Santo a ver vocês, a ver nós, a olhar para nós e ver a gente na simplicidade de cada um, e vai observar para onde a gente está indo e vão ser alvos de um testemunho escatológico. Para onde esse povo está indo? Eles estão indo num encontro de uma família. Eles são uma família. Mas para onde essa família está indo? Qual é a referência? Muitas pessoas às vezes dizem para mim, pastor ou professor, a gente precisa de uma referência na terra. Mas a referência na terra sois vós. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Vós, não um templo, não uma denominação, não algo assim criado pelo homem como outro fundamento. Vós sois o fundamento, vós sois o testemunho do fundamento, que é Cristo.
né? O amor que a gente tem entre nós, o amor que a gente tem por Cristo. O Espírito vai pegar isso e fazer vir sobre nós as lutas que virão sobre nós, irmãos, como Cantares diz. Elas funcionam como o vento sul que batia no jardim do Senhor, lá em Cantares. Lá diz que Deus tinha um jardim fechado e sobre esse jardim vinha um vento tão terrível que passava sobre todas aquelas flores e levava o perfume que ficava ali dentro para todo mundo. E quando o mundo inteiro sentia aquele cheiro, aquele aroma, eles diziam: esse aroma vem do jardim de Deus. Porque ele usa uma linguagem tão linda e poética? Porque para Deus é assim. As nossas vidas está caminhando sobre a terra como um jardim de Deus. E quando as lutas vierem sobre nós, pode saber uma coisa, que essas lutas vão ser levadas a partir do Espírito de Deus, como esse vento que vem e leva, esse é o Espírito Santo que vem e leva como um testemunho a forma como tu passas essas lutas. E a última forma que nós vamos passar as lutas será na hora da nossa morte. E Jesus foi até a morte, para que Ele, como primogênito, nos leve através da morte para a vida eterna. Mas antes de nós chegarmos até a morte, a palavra de Deus diz que nós somos entregues à morte, sabe quando? Nós somos entregues à morte todos os dias. Porque esse mundo, ele não tem nada com Deus. E nós, para esse mundo, temos que morrer. Isto é, somos mortos a cada decisão, isto é, a cada olhar nosso em relação a determinada filosofia, nós morremos para aquilo, entende? A cada olhar nosso em relação a algo que não é o fundamento de Deus, nós morremos para aquilo. Nós morremos para aquela outra ideia, para aquela outra maneira de ver. As coisas chegam até nós, mas eles vão encontrar um morto. Então elas não têm mais poder sobre nós. Porque nessa morte, para tudo que há, é que está a vida de Cristo em nós, irmãos. É ali que está a vida de Cristo em nós. Que vai se manifestar cada vez que a gente preferir morrer para o mundo, a vida de Cristo se manifestará em nós. E isso é promessa do Senhor. E isso é bênção, de modo que até a morte, quando ela chegar perto de nós, nós já morremos. Nós vamos poder dizer para a morte assim: eu já estou morto. Eu já estou morto. E aí se manifesta a vida de Cristo até na morte. Porque o Senhor não te deixará em nenhum momento quando você estiver assim, morto. Porque você terá a vida de Cristo em ti. Isso é tão precioso, irmãos. E o único jeito que a gente tem de acessar é a fé. E a fé é o dom de Deus. E aí a gente começa a aprender em Efésios também que os dons são um jeito da gente se relacionar com Deus, enquanto ainda aqui na terra. Que coisa linda que Deus proveu para nós. Em Efésios vai falar sobre os dons, porque nós também estamos estudando a escatologia em Efésios, né? Ele vai dizer que cada um de nós temos os dons. Então Deus, Ele proveu para nós elementos dele, para a gente viver aqui na terra, até a gente chegar no céu. Então os dons são, vamos dizer assim, o modo de Deus. O modo dons. Se a gente viver o modo dons de Deus, que Ele nos deu, nós vamos estar nos relacionando com o Senhor, enquanto a gente está passando aqui na terra, né? Enquanto a gente está caminhando aqui na terra. Você então estava pensando assim, claro que no coração humano já não tem mais relevância alguma ficar pensando sobre sua vida. É tão triste, né? As pessoas chegam a tal ponto que, em geral, as pessoas não se questionam mais, eles não se deixam ser perguntados, né? Então a gente precisa permitir sempre que a palavra de Deus faça em nós isso que ela quer fazer. Ela quer estar perguntando a nós a nossa posição, a nossa localização, o nosso estado. Onde estás? Né? Quer dizer, vamos nos acertar sempre pela palavra do Senhor. Uma pessoa, hoje, outro dia, estava falando algo
que acho que é o Rubem Alves que colocou lá no Facebook dele, que é muito difícil uma pessoa aprender quando ele pensa que já sabe, né? É muito difícil. A pessoa, quando pensa que já sabe, ele não aprende nada, né? Ele se mantém naquela exata posição que ele pensava. E nós somos chamados a estar diante do Eterno, cuja sabedoria excede todo o entendimento. Isto é, não sabemos nada. E cada dia que nós vamos alcançando alguma coisa de maturidade, alguma graça vem sobre nós, que coloca em nós aquele novo de Deus, que para Deus é o mesmo, mas para nós é um novo, mas que vem dele, não do nosso intelecto, né? Não da nossa capacidade. De nós fica o amor, a fé, a esperança, né? A fé, a esperança e o amor, que nos conduzem, como diz Coríntios, né? Na descrição do maior dos dons, de Coríntios 13, ele fala sobre isso, né? Em Coríntios 13 ele vai falar sobre o amor. Muita gente já cantou esse texto, mas ele, no final, ele diz: a jornada de vocês, ela vai ser levada na terra pela fé, pela esperança, pelo amor. Quer dizer, a esperança é aquilo que estamos indo para, aquilo que o Senhor prometeu. A esperança não é aquilo que a gente acha. A esperança é baseada na promessa, irmãos, na promessa de Deus. Isso é tão precioso, que a nossa esperança não está naquilo que a gente cria na cabeça da gente, é naquilo que Deus prometeu, a palavra dele está dizendo. Então, isso é muito precioso, é uma esperança eterna, concreta, né? Dentro do mundo finito e implausível e não durável, fluido, volátil, isso é, palavras assim que tentam mostrar para nós quanto que ele é inseguro totalmente, ele passa. Olha o tempo, olha o tempo passando, e a gente não consegue nem segurar o tempo. Ó, passa em nós e ele passa. Então todo mundo, as coisas são voláteis, as coisas somem, elas desaparecem, Jesus disse, as coisas pegam ferrugem, as traças comem, as coisas envelhecem, vocês não têm como confiar nisso, né? Agora, eu que fiz todas as coisas, vocês podem confiar em mim cada dia, né? Coloque a sua confiança em mim, a sua fé, a sua esperança, né? E o modo dons é que nos capacita a ir com sabedoria, que a gente recebe da palavra de Deus. E o que vamos fazer em nossos dias? Somente nos dons de Deus é que serão atos tão bem feitos, irmãos. Os atos são tão bem feitos que Apocalipse diz assim, que quando nós partirmos, os nossos atos feitos em nome de Jesus, eles irão conosco. As suas obras os seguem. Já pensou isso? Né? É algo precioso, porque foi feito no fundamento, que é Cristo. Então a obra que você faz, ela não vai junto com o tempo. Ela não fica perdida. É claro, outro dia nós estávamos assistindo aí uns filmes antigos, né? No Lipe, quando nasceu, aquele bebê. Eu fiquei pensando, que incrível, né? Eu não lembrava mais. E olha que 10, 12, 13, 14 anos atrás, 13, 12 anos atrás, não lembrava. Aquelas cenas, que coisa, né? Que maravilha a gente ter algo gravado, mas a nossa memória, a gente fez as coisas, mas a gente não lembra, né? Mas diante de Deus, se foram feitas as coisas em nome de Jesus, amados, elas vão ficar lá. São componentes de uma graça chamada galardão. É componente de uma graça chamada galardão, que a Bíblia não explica o que é, mas ela fala que há isso no nosso escatologia final. A gente está caminhando para a plenitude, né? A plenitude disso, que o Senhor começou em nós. Aquele que começou a obra em vós há de terminá-la. Então é precioso que Ele está fazendo algo e não quer que a gente fique tomando decisões equivocadas, erradas por aí, né? Então esses conteúdos
aí que a palavra de Deus vai nos permitindo receber, que sejam alvos da nossa oração, né? do nosso dobrar joelhos, do nosso caminhar e dizer mesmo: Senhor, queremos muito que a Tua voz sobreponha a nossa decisão, né? Que a Tua palavra continue nos ensinando, como um filho querido que nós somos Teus, né? E Pai amado que Tu és de nós, nosso coração, o fundamento que estamos sobre, ele continue sendo o fundamento das nossas construções de vida. Em nome dele, que nós possamos falar, nos relacionar, viver, comparar tudo. Não estamos jogados no mundo, atirados à própria sorte. Basta ler o Salmo 37, o 136, que nós lemos outro dia, em que Deus está falando com o povo que Ele há de cuidar de nós nos dias da nossa vida. Ele há de cuidar. Lembra, irmãos, que nós falamos aqui que nós somos chamados a atenção para não deixarmos as desgraças e maldições que o mundo está pregando o tempo todo para nós pastorear a gente. Se a gente ligar a TV agora, em qualquer canal de notícia, você vai ver 90% de desgraça. E o pessoal ainda tem a coragem de dizer que essa é a realidade. Esta não é a realidade. A realidade é nós aqui, irmãos, também. A realidade é gente que tem um filho que nem o Pedro, que ama o Pedro, sabe? Que beija o Pedro, que tem uma filha que nem a Esther ali, ó, quietinha, a amada menina que está ali, que tem um filho que nem o Felipe, que tem um moço que nem o Emanuel aqui, sabe? Que tem irmãos que nem nós, pessoas que nem a gente, que se ama, uma esposa, um marido, que a gente se beija, a gente se ama, a gente se abraça, irmãos que se querem em Cristo, não é isso? Essa é a realidade, essa que é a realidade mesmo. Mas essa realidade nem no Big Brother vai aparecer, nem no reality show vai aparecer, entende, irmão? Não vai aparecer nunca, porque o interesse do mundo é despejar lixo em cima do povo, e o povo acreditar que aquela que é a realidade. Aquela não é a realidade. A realidade real é quando Cristo vai voltar, e Ele vai voltar. Ele vai abrir esse céu de lado a lado, e essas pessoas todas vão ter que colocar o joelho no chão, e a língua vai ter que dizer: lá está o Senhor de todas as coisas. Essa é a realidade. E isso é a realidade mesmo. Mas a nossa mídia não está preocupada com essa realidade, né? E eles pegam a desgraça nas novelas e tudo mais, e ainda dizem: nós estamos só retratando a realidade. Não estão retratando a realidade. Eles estão pregando um tipo de conduta, né? E conduzindo as pessoas a serem vassalos desse tipo de conduta. E as pessoas estão sendo. Agora, Deus colocou a gente nesse meio do mundo que jaz no maligno, para não sermos idólatras, não cairmos nessa, não sermos pastoreados pelas desgraças que aparecem. O Salmo 37 diz assim: não se deixem assustar por essas desgraças, nunca, porque a minha palavra é maior que tudo isso, diz o Senhor. E é. E você vai construir uma família, você vai construir uma vida, Deus vai construir a vida em ti de tal modo que você não vai ser contaminado com essas desgraças que estão por aí. E nós estamos vendo nossos filhos crescendo assim, né, irmãos? Nós estamos vendo os irmãos crescendo assim, passando pelo meio de toda essa situação que está devastando jovens, está devastando famílias aí inteiras. Mas nós estamos caminhando, mas não é porque nós somos superiores. Não, há um convite de Deus à salvação das gentes, para que eles deixem esse mundo podre e se corram, ao invés de correr de Deus, correr de medo de Deus, como Dawkins faz, corram para Deus. Não custa nada, quer dizer, custa toda a vida dele, custa tudo. Vai para Cristo, custa tudo, claro que bênção, não vai restar nada dessa podridão, que maravilha, vai ser uma nova vida que Deus vai te dar, que maravilha, não é? Então, a gente é esse povo que está indo para o céu mesmo, vivendo o céu já aqui, para poder testemunhar dessa escatologia divina de Deus em nós, né, irmão? Então, a nossa mente tem algo a ser tratada. Nosso corpo tem os dons do Espírito para a gente viver o modo de Deus aqui na terra.
E assim nós somos chamados a viver. Estamos indo, vivendo assim. Né? Então, né, irmãos? Nós vamos celebrar o Senhor na ceia do Senhor. Não esqueçam também de Filipenses 4, né? Filipenses 4:19, que é o resumo do Salmo 37 e 136. Né? Se a gente quiser um resumo do Salmo 37 e 136, é Filipenses 4:19. Né? Que o meu Deus, segundo a sua misericórdia e graça, suprirá, né, todas as vossas necessidades em Cristo Jesus, né, irmã? Maravilha de promessa. Isso é uma promessa. 265. Então nós vamos cantar como se canta lá no céu, para o louvor do Criador e Salvador, nosso Deus querido. 265. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considera esse amor. Foi Jesus que na cruz expirou. Viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: em mim acharás. É verdade, irmão, é verdade. E cantamos aqui o que Jesus mesmo falou, né? Então, um dia, Jesus, na celebração daquela palavra que apontava para ele, né, que é a Páscoa, quando o povo estava celebrando a Páscoa, que eles deveriam saber que era Jesus, ele mesmo, Jesus, ele está dizendo para os seus discípulos: agora está sendo cumprida essa profecia. É impressionante, né? Assim, a promessa na profecia, ela se cumpre na escatologia, naquele mandar, né, da história de Deus. Então Jesus pegou o pão e abençoou aquele pão, e nós também vamos orar. Senhor querido, nós juntos, tua família, Senhor, teu povo chamado pela tua palavra bendita, nós estamos aqui junto com o Senhor, caminhando dentro da história, dentro do tempo, dentro do espaço, que para nós tem essa contagem, mas ao mesmo tempo a nossa mente, o nosso espírito é chamado a estar na eternidade, a saber que diante de ti todas as coisas já são e já estão. Então nós estamos celebrando aqui o que o Senhor Jesus fez por nós, lá naquele dia que para nós está no passado, mas para o Senhor está eternamente valendo. Nós louvamos, Senhor, o teu bendito nome, e ao mesmo tempo, Senhor, nós estamos celebrando o dia que o Senhor voltará. E então naquele dia esse céu irá se abrir, e então a glória do Senhor irá ser vista por todas as pessoas, todos os homens em toda parte. E nós celebramos desde já essa união eterna contigo, Senhor. Nós damos graças, porque é por Cristo que isso tudo é possível. E então nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então abençoou, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E como Jesus ensinou, vamos fazer. Amém. Amém, né, amados? É verdade, assim é o que o Senhor falou. E depois, então, Jesus pegou o cálice e nós vamos cantar a segunda estrofe desse hino.
terás vida em olhar para Jesus Salvador. Não vem moço nem dor que consiga remir a qualquer pecador. Só quem salva é Jesus Redentor. Vem, vem, viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. O castigo por ti já sofreu. Deus estende o convite ao maior transgressor. Vê Jesus que por ti padeceu. Vem, vem, viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Amém. Assim é. É verdade, amados. Então, Jesus, ele também, junto com os discípulos, naquela casa, naquele cenáculo, ele pegou o cálice e deu graças mais uma vez. Então vamos orar. Senhor, se aproxima a hora do Senhor, e ele ali, junto com os seus discípulos, dá graças a Ti por esse plano, esse propósito eterno da salvação. Senhor, se aproxima o dia do Senhor, e nós damos graças também a Ti, porque da mesma forma que Jesus naquele dia fez cumprir nele mesmo, lá na cruz, aquela redenção eterna, o dia do Senhor também chegará, e junto com Ele nós estaremos no céu do Senhor, para, como o Senhor mesmo disse, estarmos bebendo o vinho novo, que é o próprio Senhor Jesus, para sempre com Ele. Se aproxima o dia do Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, dando graças pelo ato de salvação realizado pelo Senhor Jesus, tanto na cruz quanto na Tua vinda. E nós assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, deu graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E então, como Jesus falou, nós vamos celebrar. Querido Senhor, nós fizemos aqui, como Tua família reunida, mais uma vez, como Tu nos ensinaste, nos orientaste a estarmos juntos na alegria do Senhor, celebrando o que Tu somente pôde e podes e fará. Nós queremos dar graças juntos aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a última estrofe, né, irmãos? Desse hino 265. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Nunca perecerás, crendo em mim, teu Senhor. Ao teu lado para sempre eu estou. Vem, vem, viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Amém. Mesmo. Queridos irmãos, né? Aqui diz o versículo 30 do Mateus 26,
Mateus 26, 30, diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Né? E tendo cantado um hino, vamos para lá. O lado de lá para continuar a coinonia. E nós vamos orar, dando graças a Deus por esse dia. E orar pelos irmãos que estão no Rio, o André, Letícia, os irmãos outros também que estão no Rio e também em São Paulo, em Campinas, né? Tantos irmãos que estão seguindo nessa palavra e outros também que estão em toda parte, que a gente vê lá pelo site, que nós atingimos essa semana 5.000 acessos, né? Então tem pessoas de toda parte acessando, agora já passou um pouquinho, 5.027. Então que o Senhor abençoe esses irmãos que estão em grande parte na Califórnia, com quase 1.000 acessos, né? Os mesmos, são sempre aqueles mesmos irmãos. Eu não consegui ainda falar com eles, mas eles estão lá. E tem os irmãos lá em Nova York, que também estão acessando, que tem até os parentes do Naef, né? Ali vendo e aprendendo da palavra. Que Deus abençoe esses amados irmãos. E os outros irmãos em outras partes, aqui também em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, tem muitos irmãos acessando. Tem a irmã em Brasília, a sua irmã, né? Jane. Que Deus abençoe a Jane. Tem os irmãos em Campo Grande ali, que é os irmãos pais da Thaís e do Pedro. Os irmãos sejam guardados aí, abençoados. São queridos e amados que sempre têm falado conosco, alguns, mas o Espírito de Deus tem nos unido, né? E Deus fortaleça a gente nessa graça dele, nessa paz também dele. E todos nós aqui, as crianças que estão crescendo, a Esther, o Pedro, né, a Manuela, o Gabriel, que devem estar lá também, né, Gabriel? Está aí vendo. Que Deus abençoe você. O Samuel também, né? O Samuel, né? A Catiane e o Daniel, que logo também vão fazer uns cursos lá na Inglaterra, não, na Alemanha. E eles falaram assim: pastor, tem algum acesso da Alemanha? Eu falei: ainda não, então vai ter. O senhor vai ver lá no mapa logo aquele na Alemanha. Então Deus vai levando a gente para vários lugares, nas nossas ruas, nas escolas do Felipe e do Emanuel, né, turminha? Tem muita gente na necessidade de Cristo. Que Deus fortaleça vocês, cada um de nós. Irmã Margarida, que foi lá do outro lado do mundo e voltou bem. Deus a levou e a trouxe. Graças a Deus, né, irmã? Então, assim, que Deus guarde todos nós sempre. Pastor, só está faltando um companheirinho para ela, né? Você não acha? Isso é algo bem delicado, né? Olha só. Nós temos que olhar Olha, Margarida. Só fala que nós não devemos viver sozinhos. Sim, eu falo. Não é só eu que falo, o Senhor falou isso. Pois é, e o bebê. Eu tenho Pita e o bebê. Os meus cachorros não. Ela tem os animais, ela tem uma função noética. Não, mas nós queremos. Depois eu quero mostrar lá pra vocês como é que tá o meu cachorro. Amém. Nós vamos fazer uma coisinha um dia lá. Vamos, né? Vai ser uma bênção. Quero ver os animais. Quanto a outras etapas levantadas pela tia Bá, mas nós vamos orar. O que você acha? Olha, eu acho que Deus é bom. Olha, pra tia Bá se manifestar, porque a coisa tá feia. É verdade, é verdade. Mas não se preocupem. Não se manifesta nunca, né? Ela deve estar, é aquele cuidado, né, de Deus, né, que a tia Bá tem, profético. Mas entendemos. Tá bom, Pois é, por isso que eu me sinto à vontade de falar. Amém. Você não entende. É uma família, tia Bá. Não tem pode falar, tia problema. Bá, não tem problema. Isso é uma bênção. Todos nós compartilhando. Né? Às vezes a gente tem algum pensamento Ela sabe que eu estou aqui. está diante de Deus, né? Eu sei que está diante de O Deus. Senhor é cuidadoso. É claro. Cada Chegou a etapa. hora. Algumas pessoas já disseram para mim aqui, nós temos vários irmãos que têm assim uma vontade, ou não tem ninguém, vamos dizer assim, não tem ninguém cônjuge. Tem vários irmãos. E a gente tem colocado diante do Senhor sobre isso, né? Porque tem vários irmãos
com esse momento. Assim. E a gente tem deixado e fluindo a nossa vida em Cristo. E vamos ver o que o Senhor vai fazer. Né? Então, todos nós, tanto quem tem a sua família, quem não tem ainda, aqueles que estão crescendo aí, né? Deus é fiel em guardar. Vamos orar, amados. Senhor, nós estamos nos indo para nossas casas. Antes vamos estar ali um pouquinho naquele encontro contínuo do teu povo, mas leva cada um de nós, Pai, cada um que está em cada lugar espalhado por Ti, como referência tua, como tua eclesia, Senhor, como o povo santo, cujo santuário é do Senhor. Então, Senhor, abençoa cada um em toda essa semana, Senhor, em todos os dias e momentos, para que sejam guardados por Ti no sair de casa e no voltar, Senhor. No trabalho, nos estudos, quem fica nas suas casas, em todos os lugares, Senhor, seja o Teu povo aquele perfume de Cristo, aquele aroma precioso, Senhor, que Tu estás fazendo sentir perto de tanta gente aí, Senhor. Nós nos entregamos a Ti e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos amados, qualquer oferta pode ser entregue ali. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar firmes. Foi embora. Meu filho, Deus abençoe, meu filho. Amém. É isso aí. Manuel, Deus abençoe, viu? Meu filho, em Cristo. Qualquer dúvida, vamos compartilhando. Eu trouxe uma cadeira pra ele. Maravilha. Cadeira de roda. É porque ele tem problema lá na pata. Lembra que eu falei? Isso, olha isso. O que está acontecendo? Quer que eu segure isso? Você fica ali? Ele se adaptou à cadeirinha? Aham, quer ver? Maravilha. Porque não, né? Deixa eu ver. Ele não consegue andar mais? Ele tem um problema, né? A pata de trás e o tanque. Maravilha. Eu nem tava com ele, eu tava vendo. A minha mãe segurando pra ver se ele não cai. Legal. Pegou de primeira. Choveu Olha, bastante. então. Aí tu trouxe de lá. Legal. Deixa eu mandar abrir, Vai dar uma limpada. E o cachorro que a sua mãe adotou aqui Eu não sei se ela, né? é todo doido, né? É doidão. Também, né? A altura que você Até fica pensando, eu já trouxe domingo passado. Agora não, agora ele era Grandeu? Ah, Viu tudo? ele é enorme. É enorme. Como é que eu vou fazer? Ela ficou com dor? Tudo aqui já? Ela morou mais os dois. Ela tem Já é meio grande, né? Graças a Deus. Se você foi boa, toda a tua experiência lá foi boa. Foi mista. Ah, preocupação. E ele assim, já foi assim, idólatra. Mas assim, idólatra eu nunca tinha visto. É um rei, entendeu? Então eles adoram o rei deles. Sabe aquela coisa antiga? Sim, Isso! do Herodes e do César era Deus. Eles. Incrível. É Copas, carvão, mas por outro lado, assim, é muito exótico. As praias. Aí ela vai dizer, não, é lindo, mas assim, tem que contraste, né? Aquelas coisas, paisagem linda, aquela pobreza, aquela bagunça da cidade que as pessoas vão atropelando, não tem calçado, não tem nada. Ah, é? Terra, as ruas. Pavimentado, mas é desorganizado, sabe? Quando tem crescimento desorganizado, parece
Sim, Ele falou uma vez que tem um perigo se ser atropelado assim. Foi esse carrinho que vem. Essa aqui, eu deixa ela aqui. Bem Você tá doido. vendo que a maré suja, manchada, né? Mas as praias, assim, as nossas são lindas. A nossa é que é diferente, a água é transparente, vai andando, é uma. Não tem onda, não tem onda. Não tem onda. A água é calma, assim. E a areia é grossa, então afunda, né? Não é que não fica possível que nem aqui, né? Sei. Que a areia daqui é fininha, daí a água vai indo, né? Lá não, a areia é pesada e é de concha na praia. E ela Afunda, fala, né? né? E aí afunda. Maravilhoso. A dona Terezinha falou que quando seu irmão, seus irmãos, né? Não foi ainda, né? Não, não. Legal. Mas também As é longe. pessoas bonitas também, mas é bagunçado. Sempre bagunçado, naquele tempo da confusão. E aqueles tempos folhados a ouro, sabe? Mudas enormes, fecha a pessoa, né? Sei, das divindades. Isso! É. Não precisa não. É uma luta mesmo. Continuando na graça. Ah, mas depois traz sim aí, a gente cobra. Traz daqui um dia, quando tiver pra trás. Vamos ali? Aí traz pra cá, viu? Dentro aqui a gente pega. Bom. Eu fiz que bate, É, né? pois é, fala pra Terezinha. Terezinha, eu vou também dar Deixa minha. me A despedir Terezinha aqui do ligou povo. lá pra ela, né? Olha lá, isso. Olha lá. Deixa eu despedir aqui dos irmãos. Deixa eu ver aqui. Ô irmão Jorge, eu tenho aqui uma Bíblia, vou deixar contigo, uma versão, não sei se tu já tem essa versão, NVI, ela é bem boa. Né? É uma versão de apoio aos estudos, assim, com uma linguagem bem. Que ajuda bastante na pesquisa. Essa versão. Você Só tem? não tenho essa daqui, mas eu tenho Ah, leva, pode ficar. Pode ficar, quem sabe você também o. usa, né? Aham. Ou acho alguém que também possa Pode ser, você vê. Obrigado, pastor. Né? Vai ser. Pensei em ti aí, mas. Tá bem? Eu tenho uma. Tá. Deixa eu só falar um tchau aqui para os amados irmãos. Então, que Deus abençoe aí, André, Letícia, queridos, e o bebê. Que Deus fortaleça assim vocês, guarde nesse momento da mudança. Nós estamos juntos orando. E Deus abençoe também os irmãos todos em Campinas, São Paulo e por todo mundo. Que possa o Senhor fortalecer vocês. E estamos sempre aqui querendo ser, junto com todos, guardados por Cristo e conduzidos em sua graça, né? Qualquer coisa pode entrar em contato pelo site, pelo Facebook, que nós usamos essa tecnologia com a intenção de consagrar mesmo ao Senhor, para podermos nos aproximar e testemunhar. E qualquer uma palavra são sempre bem-vindos. Que Deus abençoe todos. Deixa eu desligar aqui.